This meeting is being recorded. Então, agora oficial, nós estamos gravando a nossa reunião de agosto do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade. E eu reputo hoje, tanto a nível pessoal quanto a nível da instituição, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, essa entidade bicentenária, uma das reuniões mais importantes que eu já realizei. Não só por homenagear um ex-presidente da nossa casa, Dr. Arthur Sendas, mas por contar também aqui com outro integrante, participante ativo da nossa casa, Dr. Nelson Sendas, que vai iniciar o depoimento, contar um pouco da jornada dessa obra, que chegou aos primeiros lugares em vendagem, um sucesso editorial, teve um lançamento histórico também na Travessa do Leblon, e que conta a vida, os feitos, o sucesso do empresário, do homem de negócios, do pai de família, do amigo Arthur Sendas. E, além dessas questões, temos também, abrilhantando hoje o nosso evento, o professor Francisco Gomes de Matos, que, sem dúvida nenhuma, da janela das suas décadas aí, de profissionalismo, de estudos, de magistério, tem uma visão privilegiada do que é a liderança, do que é a atividade empresarial, do que são os desafios dos homens de negócios, e uma visão muito além da superfície, uma visão panorâmica dos desafios atuais. Então, eu reputo, sem dúvida nenhuma, que hoje nós temos, além da casa cheia, uma reunião histórica, e eu gostaria de agradecer a presença de todos e aqui já trazer, em nome do meu pai, um grande abraço ao Nelson Sendas, ao professor Francisco Gomes de Matos, que também ficou muito sensibilizado com esse evento de hoje, me pediu para transmitir a vocês o abraço dele, o abraço de toda a minha família, e também os cumprimentos do José Antônio Nascimento Brito, nosso presidente do Conselho, do coordenador de conselhos empresariais, o Alberto Bluar. Nós contamos aqui com o conselho, Nelson e professor Gomes de Matos, com a Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Gênesis da PUC, o IAG da PUC, onde egressa o nosso querido professor, a Total Petróleo, a Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, de fomento aqui do Governo do Estado, Bradesco Seguros, um conselho, o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de grandes empresários, grandes colegas, advogados, profissionais liberais. Então, com muita honra, recebemos vocês, e eu gostaria, começando a nossa reunião já, primeiro passarei a palavra ao Nelson Sendas, e depois o professor Gomes de Matos vai continuar os trabalhos, mas eu aqui, antes de passar a palavra a Nelson Sendas, eu gostaria aqui de também dar um testemunho pessoal. Eu já tenho uns 30 anos de associação comercial e tive a aventura, o privilégio de participar e de testemunhar o mandato do presidente Arthur Sendas. E o que eu posso falar hoje em dia é que nós estamos muito carentes de liderança, muito carentes de guias, muito carentes de referências, e líderes humanos, líderes com uma perspectiva de histórica, líderes com a preocupação com a comunidade, com a sociedade. E tudo isso, eu acredito que está reunido, que foi abraçado pelo presidente Arthur Sendas. Pequenos detalhes humanizantes que eu falo, e que aqui vão lhes dar essa imagem. Dr. Arthur Sendas, um grande empresário, nunca se esqueceu, por exemplo, do meu aniversário. Ele ligava todo ano. Isso mostra num pequeno gesto, numa pequena gentileza, a dimensão humana. Ele não esquecia também da comunidade, da sociedade, como o professor Gomes de Matos e o próprio Nelson podem lembrar. O próprio Conselho de Segurança aqui, como foi lembrado pelo Luciano, que é um dos nossos membros do Conselho, nasceu de várias questões, de várias iniciativas que partiram da própria Casa Sendas.
que era uma casa com uma atividade muito grande para a comunidade. A gente também tem a memória afetiva do Marrequinho, né? Dos locutores, e várias pessoas falando quando eu fui organizar esse evento, nossa, mas eu me lembro disso, daquilo. Então, ainda é um sentimento muito forte que fica com a gente, e que nada disso impediu o lucro, nada disso impediu o sucesso empresarial, pelo contrário, né? E tudo isso se somou. Então, acredito que é o testemunho aqui que eu posso dar do que eu vi, do que eu presenciei, muito importante para a gente hoje refletir, né, sobre esses líderes que a gente busca aqui e sobre as questões de governança. Mas eu não vou me alongar mais, não. Só queria dizer que foi um privilégio realmente conviver com o presidente Arthur Sendas, não só com ele, com o Nelson, com o Arthur, com a Márcia, com o João, com a Dona Maria, dizer que é uma família extraordinária, fizeram muito pelo Rio de Janeiro e continuam fazendo, acreditam nessa cidade, né? Acreditam no compromisso, na função social do empresário, e transmitem alegria acima de tudo, né? Um prazer aí, exercendo essa liderança, exercendo esse exemplo. Eu passo a palavra a Nelson Sendas. Muito obrigado pela sua presença, Nelson. Perguntando já como é que nasceu esse projeto, né? Como é que surgiu essa ideia do livro, que já é um sucesso editorial, aí, 6º lugar nas listas dos mais vendidos recentemente. Muito bom dia, Nelson. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Bom dia, amigos e amigas da Associação Comercial. Primeiro, eu gostaria de colocar a alegria de eu estar aqui falando com vocês, porque eu estava conversando até com o Bertinho agora. Eu falo Bertinho porque ele é filho do Humberto, que é um dos melhores amigos do meu pai. O meu pai, ele adorava a associação comercial. Ele tinha para ele, a associação comercial era um ponto muito importante, não só para ele, como para a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele realmente entendia que a associação podia fazer a diferença no nosso estado. Então, eu estava comentando com o Humberto que ele tinha um prazer enorme Então, às vezes, ele estava lá nas Sendas, lá no escritório, com a cara meio amarrada, ou aborrecido com algum problema, ele ia para a associação e chegava em casa feliz da vida, porque ele se sentia bem, ele sentia que ele era ajudado e ele conseguia colaborar também com o Estado, com o Rio de Janeiro. Então, ele tinha uma alegria enorme, sabe? Então, para mim, eu fico muito feliz de poder falar com vocês aí. Falando do livro, o que aconteceu, Humberto, senhores e senhoras? O livro, na verdade, a minha irmã, tem uma irmã mais caçula, ela tinha uma ideia de fazer um livro para a família, uma coisa assim meio caseira, né? E aí nós contratamos uma pessoa que também não era uma escritora, mas que foi reunindo as histórias. Chegou um momento que nós vimos que tinha tanta história legal, tinha tanta coisa boa, que a gente deveria dividir com todo mundo, deveria tentar passar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente pudesse fazer. Daí, porque a gente foi juntando histórias da Sendas, histórias das associações que ele participava, história do Vasco, história da religiosidade dele. É tanta coisa assim, bacana. E aí nós chamamos através até tem que colocar aqui, se não fosse o professor Gomes de Matos, esse livro não sairia, porque ele teve uma atuação muito importante, né? Até porque eu não entendo nada de livro, e ele é um expert, já lançou mais de 32 livros, então ele me ajudou muito nessa... E até para encontrar essa jornalista, que é a Luciana Medeiros, que é uma ótima jornalista, e nós começamos o trabalho, né? Então, desde o início, nós procuramos não direcionar o livro somente para os negócios, né? Porque o negócio, na época, o supermercado, nos anos 70, era um negócio de moda, era um negócio em voga, o hipermercado dos anos 80, 90, mas isso tudo vão passando, né? Hoje é o e-commerce, né? Que é o que chama a atenção, é o que as pessoas se interessam em saber da operação. Então, o livro ele não fala, quer dizer, ele fala, lógico, como um contexto dos negócios do supermercado, do mercado, mas o principal aspecto do livro foi falar dos valores, né? Os valores que o meu pai passava, os valores que fizeram ele
criar o que ele criou, o que ele passava para as pessoas, o que ele procurava inspirar as pessoas. Então, o livro ele conta de valores, sabe, o Humberto? Ele fala de resiliência, de trabalho, de honestidade, de acordar cedo e dormir a hora que fosse preciso, de contribuir com a sociedade, de contribuir com os menos favorecidos. Então, isso tudo foi o que nós resolvemos fazer do livro. Falar quer dizer, que é um assunto que inspira um jovem ou um empresário que tem um negócio de restaurante ou que tem um negócio de uma indústria de panelas, sei lá, ou uma agência de viagem. Os valores que estão no livro são valores inspiradores que fazem que a gente acredita, quem lê o livro, se sinta inspirado por tudo que ele fez, e o resultado foram os negócios, né? Foram a diversificação, a gente entrou em vários negócios, alguns negócios nós ficamos, outros não, mas isso não era o mais importante. O mais importante é o que fez ele ser o que ele era, os atributos. Porém, a gente teve um cuidado muito grande de não dourar pílulas demais, né? Tipo assim, como toda pessoa, todo um ser humano, ele tinha os defeitos dele, né? E uma vez eu li uma biografia de um grande empresário que, quando eu acabei de ler o livro, eu falei, meu Deus, esse homem não tinha um defeito. Então, nós procuramos ser muito realistas com todos os aspectos positivos. E eu, como qualquer ser humano, o meu pai, por exemplo, ele era uma pessoa explosiva, né? Então, ele tinha assim, os arroubos dele, logo depois ele pedia desculpas, ele tinha. Quer dizer, então, é um livro, na minha opinião, pelo menos, nós tivemos o cuidado de fazer isso, um livro verdadeiro, sabe? Um livro verdadeiro que conta a verdade, né? Conta a verdade, a gente se sente muito bem em ter feito uma coisa muito, muito transparente e honesta, sabe? Então, a pessoa que lê o livro vai entender que o senhor Arthur não era um santo, apesar dele ser muito religioso, ele não era um santo, ele era um ser humano como qualquer um, mas que tinha alguns valores muito importantes, né, para a vida e para os negócios, né? Como eu falei, resiliência, trabalho. Ele procurava, ele sabia que estava tendo um movimento de um negócio que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Ele ia lá, ele não falava língua, né? Meu pai só teve o primário, mas ele levava umas pessoas lá, levava um grupo, estudava um negócio que estava acontecendo, trazia pessoas contratadas. Quer dizer, apesar de nós sermos uma empresa familiar, ele trazia pessoas de fora, porque para completar lacunas ou para trazer coisas novas para a empresa. Então, essa visão, né, a gente tem que ver o seguinte: o meu pai, ele era um menino que nasceu, ele nasceu em São Mateus. São Mateus, para quem não sabe, é um município de São João de Meriti, que é um lugar muito pobre. Meu pai teve somente a formação primária, mas ele tinha essa visão, quer dizer, é uma coisa inerente à personalidade dele, né? Então, esse conjunto de coisas que nós entendemos que fizeram ele criar o que ele criou e que a gente procura tocar e manter, são coisas que qualquer negócio, qualquer profissional ou qualquer movimento que alguém queira fazer são importantes para as pessoas, para o sucesso. E o livro é muito calcado nisso, né? Então, muito calcado. E, como eu falei, negócios passam, mas os valores, daqui a 100 anos, esses valores serão importantes para quem estiver empreendendo, para quem estiver querendo construir algo, né? Então, o livro é isso, sabe, Humberto? A nossa ideia foi essa. E procurou fazer um livro divertido também, né? Contando história do Vasco, coisas folclóricas, né? Histórias engraçadas, histórias da vida familiar. Conta uma história do meu avô. Quer dizer, o livro também tem uma coisa que, para mim, me deixou muito satisfeito, porque, como a Luciana é uma jornalista, ela fez uma pesquisa muito grande. Então, o livro ele conta a história das cenas do meu pai, mas ele conta a história do Rio de Janeiro desde o início do século passado, quando meu avô chegou. Então, é muito interessante. Quer dizer,
um jovem que não viveu isso, né? O livro começa em 1920 e poucos. Foi quando meu avô chegou, no 1915, agora não estou lembrando. Quando meu avô chegou no Brasil, não, 1920, eu acho. Quando chegou no Brasil. Então, quer dizer, e conta o contexto da sociedade, do momento socioeconômico do Rio de Janeiro, do Brasil. Então, também um pouco é um livro de história, entendeu? Então, para mim, eu fico muito feliz quando eu tenho um amigo que fala assim: meu filho está lendo o livro. Eu fico muito feliz porque ele não deixa de contar a história do século passado e do início desse século, né? Para quem não viveu, porque é muito jovem. Então, são aspectos positivos, na minha opinião, do livro. E, como eu te falei, o livro teve um sucesso inesperado, né? Na semana que ele foi lançado, ele ficou em 6º lugar. É lógico, depois ele caiu, né? Mas ele continua vendendo bem. A gente está muito satisfeito com o resultado. E o que a gente quer é a abrangência, que o máximo de pessoas tenham acesso ao livro, que leiam o livro. O Mariano Azevedo Santos, que está assistindo a gente, ele falou que leu o livro e que gostou muito. Eu fiquei muito satisfeito quando ele me deu esse depoimento, porque ele me contando passagens, eu fiquei muito satisfeito, porque é isso que a gente quer, passar essa mensagem, passar tudo que meu pai viveu e que eu tive o prazer, o privilégio de viver. Eu quis dividir isso com as pessoas. Eu, meu irmão, a minha irmã, quisermos dividir isso com as pessoas. E eu acho que foi um resultado muito, muito legal. É isso, entendeu? E, mais uma vez, como eu falo, a associação comercial foi muito importante para ele, muito importante para meu pai. Foi um capítulo da vida dele muito importante. Como a associação também é muito importante, né? A associação do Rio de Janeiro talvez a mais importante do Brasil, né? Então, a gente fica muito satisfeito dele ter vivido isso e estar dividindo isso com vocês. Ótimo, né? Esse depoimento em primeira mão histórico, né? Do filho, acho que é fundamental a gente relembrar isso. A gente que viveu, que teve o privilégio de conviver com o presidente Arthur Sendas, todas essas dimensões humanas, né? Não olhar só, né, para o lado da empresa, do empresariado, do empreendedor, mas entender como é que ele se insere, como você falou, na história, inspirar os jovens, inspirar os garotos que estão lendo, aí, os filhos, os netos de outros empresários, também Mariano de Azevedo Santos, um abraço para você, o Luciano aqui também, Santos da Agente de Desenvolvimento, que estão aqui juntos, tenho certeza que vão tirar muitos ensinamentos aí desse livro, né? E dizendo isso, quer dizer, você entender o Rio, você vê que antigamente tínhamos os desafios, também tinha um problema, chegamos a ter hiperinflação, né? Conviveram com tudo isso, mas apesar de tudo isso, olharam para frente, olharam para o futuro, como a gente deve fazer hoje, né? Essa mensagem de esperança, eu acho que também está no livro, e me lembro bem aqui, o Nelson falou da associação, uma das mais importantes, o Disque de Denúncia, que nasceu lá, ainda nessa época, a época da construção da linha vermelha, a associação foi fundamental, o doutor Arthur Sendas trouxe isso, e esses valores que o meu pai também me passava e que eu vi de perto. Também lá, eu me lembro que a gente foi numa feira em Chicago, quando eu tinha 14 anos, eu acho, fui junto, meu pai via, isso que o Nelson falou, quer dizer, ele percebia tudo, todas as inovações, tudo que estava acontecendo naquele momento que era importante, né? E se hoje a gente não está vendo a era do hipermercado, o que é importante hoje, né? Como é que esse olhar observador que o empreendedor tem, que o doutor Arthur tinha, como é que isso hoje se reflete no e-commerce, né? No metaverso que estão falando aí, em tanta coisa nova que está nascendo, né? Eu acredito que os jovens vão ter muito pano para manga aí, Nelson. Se puder ficar com a gente aí o tempo que você puder, vai ser um prazer. A gente sabe que a sua agenda é intensa. Eu agora vou passar então a palavra para o professor Francisco Gomes de Matos. Professor, não sei se você vai se lembrar, mas o senhor já esteve aqui nesse conselho falando, e foi um sucesso total. Essa reunião ficou sendo falada depois, durante muito tempo, aí, foi logo no início do conselho, há uns 6 anos atrás, e deixou muito boas recordações. E como o Nelson falou, o senhor que foi fundamental para esse projeto, eu queria que também nos contasse um pouco aí das lições
sobre liderança, das lições do homem, né? Da questão humana do Dr. Arthur, de como é que a gente pode se inspirar nesse exemplo de vida para construir um Rio melhor, aí, uma sociedade melhor. Bom dia, professor. Oi, bom dia, Roberto. Olha, o que eu diria de pronto é que se esse encontro terminasse aqui, tudo já foi dito. Quer dizer, a sua introdução foi muito rica, a complementação pelo Nelson, que é um líder de todo esse projeto, aconteceu por obra dele, com a contribuição dos dois irmãos muito queridos, o Arthur Sendas Filho e a Márcia Sendas. Então, eles foram fundamentais para que essa obra surgisse. E eu que poderia agora fazer uma pequena costurar alguns trechos importantes da sua fala, Humberto, que tem autoridade, não só por ter acompanhado tudo isso, por ter acompanhado, como você falou, a gestão do Arthur Sendas na presidência da Associação Comercial, e você, como o Arthur teve um berço especial, você também teve esse berço especial, que foi a Associação Comercial. Seu pai foi eu acompanhei desde Rui Barreto, Amaury Temporal, antes dele, também o nosso amigo mais recente. Né? Então, você é autenticamente um herdeiro dessa associação, a qual você é um dos dirigentes. Então, como eu disse, essa introdução já foi muito rica e muito autêntica. Mas eu diria o seguinte, você lembrou na sua fala a questão do legado e falou do jovem, dessa carência de liderança. Então, achei isso tem tudo a ver com a história do Arthur. E a presença dele hoje neste livro, que teve a redação de uma competente jornalista, Luciana Medeiros, que foi muito feliz em colocar, numa visão panorâmica, muito agradável e muito autêntica, de uma história de Brasil, de uma história da realidade, com o Arthur Sendas inserido como um protagonista relevante. Quer dizer, e é isso, você tocou num ponto nevrálgico, assim como o Nelson. A preocupação do Arthur pelo jovem, porque o jovem é o personagem herdeiro do seu trabalho. E se encaixa muito bem na sua fala, Humberto, quando você diz dessa necessidade de exemplos, de personalidades que influam para uma juventude que você colocou muito bem, muito carente. Né? A gente diz que o jovem, na retórica, é narrado como futuro, mas, na realidade, é muito desassistido. Quer dizer, há uma juventude hoje aí que está sendo desperdiçada pela ausência de políticas públicas verdadeiras, o jovem é energia, o jovem é rebeldia no sentido mais positivo ou negativo. O jovem, sem orientação, ele vai dar expansão às suas emoções, nem sempre construtivas. Né? É preciso entender a juventude. E eu disse que nós vivemos um paradoxo. Todos nós nascemos crianças, bebês, evidentemente, e tivemos a experiência esquecemos de que fomos jovens e somos muito impacientes, intolerantes e pouco esclarecidos sobre a nossa responsabilidade perante as gerações, coisa que o Arthur teve muito presente. Então, esse é um livro que, sem excluir nenhum tipo de público,
para o qual ele chama o interesse é um livro para jovens. O grande legado do Arthur é para esse jovem empresário, esse jovem que está se preparando para a vida e que é desafiado em seu potencial de liderança. Quer dizer, todos nós nascemos com esse potencial, que é de sobrevivência, né? Sermos líderes e comunicarmos, e eu gosto muito de trabalhar o conceito líder de líderes. Então, o que na verdade, o Arthur, eu vejo no Arthur isto. Quer dizer, o Arthur, como o Nelson falou e colocou muito bem, o Arthur era muito consciente da sua importância de liderança, e quando a gente fala em liderança, a gente fala em valores. Exatamente isso que é o grande legado do Arthur é nessa linha dos valores. Quer dizer, ele tinha... E quais são esses valores? Eu coloco em 4 dimensões. Ele tinha uma visão muito clara da importância de Deus, da espiritualidade. E ele traduzia isso numa religiosidade a ponto dele ter praticamente um consultor permanente, que era um grande amigo dele, o Padre Navarro, que celebrava missas ao vivo. Ele aproveitava os acontecimentos familiares e empresariais para manifestar isso numa missa campal. Entende? E ele era uma pessoa que encontrava com os amigos e disse: Deus é bom. Era um tratamento que ele dava espontâneo. Deus é bom, Deus é bom. Sempre, e é muito expressiva a fala dele em todos os momentos, no momento em que tomava posse na Associação Comercial, no momento em que ele, como líder do Conselho Monetário Nacional, como representante minoritário no Conselho da Petrobras, na Abras, e todas as instituições em que ele marcou presença. Ele iniciava a sua fala se reportando aos santos protetores. Entende? Essa religiosidade se traduzia na solidariedade que ele mantinha em relação ao conceito família, o outro grande valor dele, família, a ponto de família ser nuclear nas suas preocupações. Ele marcou a empresa Sendas como família Sendas. Isso manifestava o quê? Todo dia, se possível, todo dia, mas, na verdade, todo dia ele visitava lojas antes de chegar à empresa e fazia contato de ter relação com os mais humildes. Falava com o gerente, mas mais humilde. Quando a gente introduziu um programa de interiorização nas lojas, ele fazia questão de estar presente num trabalho de integração nas lojas. Quer dizer, então, família foi um grande valor a que ele deu muita força. E a preocupação de estar integrando a família. Os fins de semana dele eram família. Era levar os amigos para esse encontro dominical, em que jogava-se bola, jogava-se xadrez, jogava-se o que for, tudo para integrar. Ele mantinha isso. O limite entre família e empresa, ele quebrava. Quer dizer, tudo era fraternidade. Bom, o outro grande valor dele, o trabalho. Ele entendia aquilo que São Tomás de Aquino chamava de teologia do trabalho. Quer dizer, ele vivenciava o trabalho dentro de uma responsabilidade transcendente. Trabalho, ele enfatizava nas reuniões semanais com os gerentes a importância de ser empresa. Cada um que trabalha primeiro para si e se integra dentro de uma realidade de negócios e que ele não é simplesmente uma empresa, ele é, no caso lá, é Sendas, ele é ser integral. Bom, então nós estamos falando em espiritualidade,
nós estamos falando em família, em trabalho, e o quarto grande valor, que, na verdade, é uma síntese de tudo isso, a responsabilidade social. A presença representativa, aonde ele podia dar a sua gestão, era integrada dentro desses valores, dando sentido a tudo isso. Então, quando se diz que a formação do Arthur foi primária, em termos de escolaridade, isso não quer dizer nada. Os grandes filósofos não tinham escola, eles eram escola. Então, o Arthur era um doutor no que ele fazia. Quando você usou a expressão para ele, doutor Arthur Sendas, é doutor sim, porque eu faço sempre distinções entre saberes, que é conhecimento, e sabedoria, que é saber viver, filosofia de vida. Ele tinha essa sabedoria, que é muito de uma inteligência intuitiva, mas é de muita experimentação. Quer dizer, ele realizava aquilo que a escolaridade, muitas vezes, quase sempre, não considera. Vivenciar valores, usar a sua ambiência de sala de aula numa experimentação de vida, de colóquio, de intercâmbio, de fazer pensar. Fazer pensar. Então, o Arthur era um pensador na prática. Ele aplicava um pensamento. Ele estimulava as reuniões dentro da empresa. Ele prestigiava todo um trabalho que foi, por exemplo, realizado dentro das Sendas, que foi os MBAs internos, a universidade interna. Então, ele era um presente disso, ele era um educador, entendeu? O que eu posso dizer do Arthur. E hoje, o que ele deixa como legado? Principalmente aos jovens, que é o grande herdeiro, né? A juventude, que está tão carente como você afirmou muito bem, precisando de líderes aos quais eles se reportem, que tenham referência. Né? Então, o livro e o Arthur nos desperta isso. Líderes, apresentem-se, e apresentem-se aos jovens como grande referência. Eles precisam de ter esses paradigmas, porque senão eles se perdem, como estão perdidos. Eu enfatizo muito, nós estamos vivendo uma geração de juventude perdida numa sociedade perdida. A sociedade está em crise, grave crise institucional. A sociedade é feita por instituições firmes, fortes e integradas. E o que a gente vê hoje é uma grande desintegração das lideranças. Esse é o câncer, é o verdadeiro câncer social. Quer dizer, só não se fala uma linguagem inteligível porque não é coerente, porque não tem unidade de pensamento. Quer dizer, todos os poderes desintegrados. E é isso que passa ao jovem. Passa ao jovem o quê? Nós estamos vivendo uma cultura de mediocridade, uma cultura pobre. Então, é preciso que nós conscientes, você, Nelson, e todos aqueles que possam ter algum poder de influência, o teu conselho, se preocupem com esse jovem, se preocupando com a sociedade, que despertar que as instituições possam se recuperar desse vazio e serem instituições pilares de uma sociedade saudável. Então, é isso que é básico. E aí é que entra o Arthur Sendas. E aí é que entra essa biografia muito importante. Aqui nós temos o Sendas, que nasceu num balcão, foi alimentado num balcão por uma mulher impressionante, que foi a sua mãe, com a presença do pai, ele ali, desde bebê, até aos 17 anos, em que ele é chamado por um acidente do pai a assumir a empresa, assumir esse pequeno armazém, ainda um armazém pequeno, como diz o Nelson Sendas, lá longe, em São João de Meriti, e trazer essa empresa ao cume que ela chegou.
com 20 mil empregados, 20 mil pessoas formando uma família Sendas. Quer dizer, com essa amplitude. Né? Então, como ele, a partir desses 17 anos, ele criou um império, e como ele foi agregador. O líder, eu costumo dizer, o perfil do líder, ele se apresenta como um ser integrador. Ele é íntegro, porque ele é exemplo, ele é íntegro, ele é integrado, ele representa uma comunidade, né? E ele é integrador, quer dizer, ele forma equipe, ninguém é sozinho, ninguém faz nada no isolamento. O isolamento é estéril. Tem ele ampliar a sua ação. Então, nessa questão, o livro contextualiza muito bem, e nós somos seres culturais, a gente vive, somos seres sociais e somos seres culturais. Quer dizer, a gente tem um compromisso com a sociedade. Então, nesse sentido, que o Arthur, ele, ao assumir já uma empresa com a altitude de influenciar socialmente, ele transpõe ainda para a ação pública. Então, vocês salientaram já muito bem a presença dele, por exemplo, na Associação Comercial, no que ele introduziu. E com ele, a gente, inclusive, constituiu um conselho na Associação Comercial que teve muita presença. Foi o Conselho de Ética e Responsabilidade Social, criado na gestão dele, e que teve 8 anos de existência. E produziu, nesses 8 anos, muita coisa importante. Né? Por isso, eu queria agora não me estender mais para a gente poder, provavelmente, estabelecer aquele diálogo que eu achei que era importante. Professor, obrigado por essa aula magna aí. Não sei se o Nelson quer acrescentar alguma coisa aí antes da gente iniciar os debates. A única coisa que eu queria colocar, Huberto, é o que o professor falou também. Para o meu pai, a melhor maneira de ajudar as pessoas, melhor maneira, não era uma doação, apesar de ele gostava muito de contribuir com a sociedade, com os mais humildes, mas não era isso. A maneira que ele entendia era dar emprego. Então, eu lembro quando a gente ia abrir uma loja, essa loja vamos empregar 200 pessoas, aquela loja a gente vai empregar 150. Ele tinha uma alegria, ele entendia que isso era a grande contribuição que ele podia dar para a sociedade. Agora há pouco nós fizemos uma joint venture com uma empresa americana e construímos um parque logístico, né, que está empregando perto de 8.500 pessoas. É um parque importante lá na Dutra, num terreno que ele comprou. Nós nos associamos a essa empresa aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, o empreendimento foi um sucesso, mas para ele o sucesso maior seria os 8.500 empregos que gerado pelo empreendimento. Então, isso era a maior alegria que ele podia ter. Então, só complementando isso, aquela história de não é dar, é fazer a pessoa crescer. Então, somente isso que eu queria colocar. E, Humberto, mais uma vez, muito obrigado por poder participar. Meus amigos que estão aí, o Luciano Saldanha, o Mariano, e eu tenho certeza que tem outros aí. Eu agradeço muito aí pela oportunidade, ok? Nós é que agradecemos, Nelson, esse evento aqui, a gente poder estar falando de tanta coisa boa, nos inspirando e espero inspirando outros, né? Professor, e eu lembrei aqui vocês falando essa questão do emprego, né, que era fundamental aí para ele. Ele falava da escola da vida, né? Eu falei do Dr. Arthur Senas, ele sempre me falava, eu aprendi isso aqui na escola da vida. E acho que era isso, né? Ele, como falava o poeta Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro. Eu acredito que aprendi isso com meu pai também.
me levou para a associação, que era um grande amigo dele. A gente precisa construir ponte, a gente precisa saber construir essa hora do encontro aí e ajudando as pessoas no que a gente puder. Você vê um empreendimento com quantos empregos gerados aí, né? Como ele falou, que seria o mais importante para ele. E essa questão do líder, né? Eu me lembro também, no domingo, como o professor Gomes de Matos falou, muitas vezes eu tive o privilégio de ir lá para o Alto da Boa Vista, a família reunida, os amigos, esse clima de integração, né? Que propicia o encontro, que propicia a troca de experiências, propicia a fraternidade, como o professor falou, e tudo isso na família Sendas, né? Então, tudo isso estava integrado e íntegro. E ele ligando para as lojas no domingo, querendo saber questões, quer dizer, não havia essa separação, agora eu vou para casa, ou agora eu saio da empresa, isso é minha casa, e aí os assuntos da empresa não entram, né? Mas de uma forma, eu acredito, natural, né? Uma forma orgânica, né, professor? Eu acredito que isso é uma coisa que me marcou muito também nessa escola da vida que ele falava, e que a gente viu que também na associação, na Abras, no Vasco, né, não era uma coisa restrita a uma organização, né? Isso era a vida dele, né? Essa escola da vida, que onde qualquer lugar que ele tivesse, ele era essa pessoa. Nelson, a gente é que agradece. Eu não sei se Mariano, aí as pessoas quiserem falar, professor, a palavra de vocês que são os grandes protagonistas aí, e certamente a felicidade que é minha hoje de poder estar com vocês aqui nesse evento, eu acredito que seja de todo o conselho, e esse conselho está à disposição para a gente sempre avançar esses valores do Dr. Arthur da casa. Lembrando até, Nelson, foi bom você ter falado dessa questão do emprego, o BNDES, onde eu tenho a honra também de estar há 20 e poucos anos, lançou agora um match fundo, quer dizer, ele bota R$1 para cada instituição que botar R$1, e vai fazer uma seleção de gestores qualificados para fundos, para qualificação de pessoas em vulnerabilidade no emprego, ou ainda sem emprego, jovens principalmente, né? Chamado Novos Rumos. Quem tiver interesse pode entrar na página do banco, tem notícias também nos jornais sobre esse projeto de Novos Rumos de match funds para jovens em situações de vulnerabilidade, que é mais uma coisa que eu tenho certeza que deixaria o doutor Arthur feliz, e que é um caminho, professor, para essa juventude aí também. Mas eu devolvo a palavra para o professor, para o Nelson, e Cecília, se alguém quiser perguntar também, fiquem à vontade. São muitas histórias para contar, né? Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui, se deixar aí, nossa, nem sei quanto tempo. Professor, quer acrescentar, agregar aí, por favor, algum ponto? Um ponto importantíssimo é que as bandeiras que nos deixam o Arthur e que o Nelson hoje está implementando, ela tem a ver com esse tripé, quer dizer, liderança, empreendedorismo, inovação. Porque o Arthur foi um líder empreendedor, inovador. E isso está muito marcado no livro biográfico dele, quer dizer, nesse tripé. E, complementando a isso, um grande testemunho que ele deu a um segmento que responde por 80% ou mais da economia brasileira, e eu diria até mundial, a origem da empresa familiar. Ele tornou a Sendas uma empresa familiar profissionalizada. Então, a bandeira de que essa presença da empresa familiar, e hoje a gente vê vários modismos que se tornam até perversos, hoje se fala muito a tal da escalabilidade. Quer dizer, levar uma empresa estimulada a crescer, crescer, crescer e estourar. Isso está sendo uma constante nas startups, nos grandes momentos assim que empresas surgem, já com o compromisso de ser grande, e sem consistência chega um momento que, com todos os recursos
colocados, elas explodem. Então, isso aí é um desafio a nós hoje trabalhar essa questão de uma empresa que nasce familiar e o Arthur deu isso, quer dizer, mostrando que ela pode continuar familiar desde que profissionalize a gestão. Isso é muito importante e é um dos aspectos que o Nelson está, inclusive, levantando hoje nesse trabalho de dar continuidade ao pensamento e à ação do Arthur. Não, ótimo. Aqui também, lembrando do nosso querido Humberto Donati também, outro companheiro do Dr. Arthur Sendas aqui. Eu que agradeço aqui, André Godinho mandando essa mensagem, agradecendo esse encontro. É uma honra para a gente, André, que bom esse retorno. E, como o Nelson falou, né, se reinventando, inovando, descobrindo outros caminhos, aí a parte de logística. Esse espírito inovador ele é outro legado que ele deixou para os próprios filhos, aí, que mostram que você consegue atender aí ao seu tempo, né, ao seu momento, fazendo as adaptações necessárias para os negócios, inclusive inovando, redefinindo os termos, né, da organização, da empresa. Eu acredito que, sem dúvida, esse é um exemplo vivo aí, Nelson, professor. Nelson, não sei se você quer, então, a gente partindo já para o encerramento dessa reunião, a não ser que vocês queiram ainda deixar algum outro depoimento, se alguém ainda que tiver uma pergunta, mas se não, se quiserem ir prosseguindo para as palavras finais, só deixando mais uma vez aqui o registro de que eu estou muito feliz de poder estar presente aqui e realizando essa reunião com vocês. É um momento alto aí do nosso conselho. Por favor, Nelson. Somente agradecer outra vez e dizer que eu estou muito feliz e eu tenho certeza que o meu pai, onde é que ele estiver, também está feliz. Então, muito obrigado, Huberto. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Um abraço aos seus pais. E vamos falando aí. Parabéns pela live. Achei assim muito... Você está... Conheci garoto, ainda muito garotinho, e hoje eu vejo você aí brilhando. Parabéns, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, querido Nelson. Um abraço a toda a família também. Vamos em frente aí. É um prazer. Professor Gomes de Matos. Bom, essa lembrança muito feliz do Nelson, de ver em você um continuador, nos reporta a sua matriz. Então, aqui foi lembrada a presença do teu pai como um grande amigo do Arthur. Eu acompanhei isso. E, através do Arthur, eu ganhei um grande amigo, que foi o Humberto Mota. Quer dizer, o Humberto Mota, seguramente, se está nos ouvindo, eu quero aproveitar esse momento para dar esse depoimento. O Humberto foi muito importante na gestão do Arthur, na liderança do Arthur, foi muito importante, foi um amigo de referência, como na parte da religiosidade, também foi um amigo muito presente, o Padre Navarro. Então, a religiosidade, o Arthur, ele tinha sabedoria da intuição, ele sabia encontrar pessoas que eram, ao mesmo tempo, colaboravam, mas, acima de tudo, eram fontes de referência dele. Humberto Mota, assim também como lembro, o ministro Marcílio Marques Moreira, que levou o Arthur para o Conselho Monetário Nacional e o Arthur levou ele para o Conselho das Sendas. Então, ele contribuiu de uma maneira muito significativa em todo o desenvolvimento socioeconômico do Arthur, foi uma presença muito importante, e o Marcílio é o prefaciador do livro. Ele prefaciou o livro e é uma pessoa. Outra coisa eu quero salientar, o carisma do Arthur, exatamente nessa linha de atrair pessoas significativas que contribuíam para aquilo que eu disse. Esse é um verdadeiro doutorado, Humberto. Não é aquele acadêmico importante, sim,
mas que muitas vezes desvia do caminho da sabedoria. Muitos saberes sem sabedoria é um risco perigosíssimo. Inclusive, estimula o ego, estimula o narcisismo, estimula a separação do social. Eles se bastam. Os grandes doutores acadêmicos, eles se bastam. Eles não contribuem como deveriam contribuir. Esse é um caso de aprofundar. Então, quando eu digo, pode o Arthur não ter tido muitos saberes, mas teve muita sabedoria. E é isso que é significante. Isso é significante, principalmente para o jovem. Ele quer ter referências em exemplos concretos. Exemplos concretos. Presença realmente influenciadora. Eles precisam disso. O Arthur tinha sabedoria disso. Ele se comunicava com o ministro Delfim Neto. Delfim Neto, quantas vezes eu ali, dando a minha contribuição semanal a ele, no encontro de início de expediente, às segundas-feiras, eu via o ministro Roberto Campos ligar para ele. O Delfim Neto, Bailson da Nóbrega, uma pessoa muito íntima do Arthur, quer dizer, que viu nas cenas não só a presença da empresa, significando o termômetro da economia, como é que estava se movimentando o mercado, mas uma presença também de testemunho. Como você está vendo a situação hoje, Arthur Sendas? Perguntava Delfim Neto. Então, eu estou lembrando aqui, só na área econômica, de alguns nomes, dos muitos que ele buscava sempre essa presença que se tornavam depois amigos. Isso é importante que a gente testemunhe. Tá bom, olha, de resto, Roberto, é muito bom olhar você como um herdeiro fiel do seu pai, e como você está muito parecido com ele também, fisionomicamente. Então, dê meus parabéns a ele. Tá ótimo, não, vai ser passado. Essa reunião, até como todas as outras, fica registrada, fica gravada, entra para a nossa história, e é o testemunho. E doutor Arthur vivo aqui entre nós, né? Como ele falou, esse agregador, ele continua agregando, né? Seja na memória do livro, seja, né, nos nossos testemunhos, né, seja nas excelentes recordações, e agregando de uma maneira positiva, para frente, esperançosa, né? Então, eu estou muito feliz, realmente. Eu queria agradecer muito vocês pela presença, que essa reunião consiga nos inspirar ainda em muitas coisas, e esse conselho está à disposição de todos aqui, para o que precisarem, né, como falaram, governança, como interagir, como agregar, como integrar e ser íntegro, né, que a gente precisa tanto inspirar os jovens, né? Muito obrigado a todos, uma excelente sexta-feira. Comprem o livro, quem ainda não leu, e leiam. Realmente é uma obra inspiradora, né? Parabéns, Nelson Sendas, parabéns, professor Francisco Gomes de Matos, parabéns a Luciana Medeiros por esse feito, por esse projeto de sucesso, e até a nossa próxima reunião na primeira sexta-feira do mês, em setembro. Muito obrigado.